Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Perfeito, alô você, tudo de bom? Estamos chegando em nossa programação, agora alguns segundos, faltando para 10h15, 10h15 agora, então, tudo de bom para você, é um prazer imenso, nós estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, Bitcom TV, no seu smartphone e na sua Smart TV. Pessoal que sempre está nos acompanhando no Instagram, só uma dica para você, coloque seu celular na posição horizontal, tá? O pessoal do Instagram, celular na posição horizontal para poder acompanhar. Muitas vezes você fica com a tela em pé, né? Com o celular em pé, e você vai dizendo, a tela não gira. É isso mesmo, né? Nós estamos transmitindo para você na horizontal. Então você coloca o teu celular na horizontal, tela grande, tela cheia, você fica acompanhando nossa programação também. Pessoal das demais redes sociais, um bom dia especial para vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos por estarem juntos em nosso canal de interatividade aqui, o nosso Sabe Caxias by Bitcom. E eu quero também mandar um abraço muito especial para a turma do YouTube, das Smart TV. O pessoal da Smart TV tá colocando, né, ali no canal do YouTube e vai em Bitcom TV, Full HD, tela grande, tela cheia, né? Aí você fica nas dimensões do tamanho da sua tela, aí 32, 24, 42, 50, 60 polegadas, aí tá contigo, tá? Aí tá com você. As nossas transmissões também são em Full HD, possibilitando a você uma qualidade, né, superior, uma qualidade de acordo com o teu aparelho, né? Então, o pessoal que está nessas multiplataformas, um bom dia todo especial. Estamos iniciando também mais uma semana. Que coisa doida, insana, por assim dizer. Vou explicar para vocês porque usei tons tão fortes, porque nós estamos saindo da Semana dos Pais e já estamos indo para a semana de conclusão da primeira quinzena do mês de agosto. Quando nós chegarmos lá no final de semana, 15 dias dentro do mês de agosto. A primeira quinzena se foi, passamos. E aí, quando nós vemos, nós já estamos em setembro. Setembro há discussões, tem muitas discussões, inclusive elas serão abordadas aqui em nossa programação. E elas estão em torno de quê? Né? A realização de esporte está aumentando, há planos de janela que deliberam sobre as questões relacionadas a possíveis voltas às aulas, sistema híbrido, protocolo de escola particular, escolinhas possivelmente retornando, deliberações do entremeio e mais perguntas. Desfile cívico é uma oportunidade de realizá-lo ou não realizá-lo? Como isso vai ser tratado? Inclusive, diz que, né, cochichos dos bastidores. Há sim deliberações, não pela realização e também nem para a realização, mas para se buscar um entendimento uniformizado em cima de tudo isso. E mais uma, se caso o desfile cívico do 7 de setembro sair, não abrirá precedente para as comemorações da Semana Farroupilha. Rapaz de Deus, esse mês de setembro que está se avizinhando, tá para chegar aí, vai trazer um monte de situações que cabe a eles as análises de Miguel Brambila, que chega também, faz um cumprimento muito especial em nossa programação. Pai coruja, né? Passou um Dia dos Pais muito feliz no convívio de seus familiares e agora vem para conversar com nossos familiares. Miguel Brambila, um bom dia especial para você, meu irmão. Bom dia a todos, uma feliz segunda-feira para todos, porque nós temos que colocar aí o patamar da nossa mente no positivo. Não importa o problema que você esteja enfrentando hoje, com a Covid, sem a Covid, com contaminação, sem contaminação, com dificuldades inúmeras que todos temos, isso nos tira da zona de conforto e temos a certeza, né, que lições diversas nos darão como seres humanos. Bom dia a todos, meu caredinho, começando mais uma semana, não é? Você fala muito bem, com vários desafios pela frente, várias questões a serem analisadas de um ponto de vista sereno, saudável, buscando sempre o melhor para a coletividade, que é o objetivo, né, da função social também dos veículos de comunicação, Edinho. É interessantíssimo, né? Você disse, eu vou usar uma palavra redundante aqui, Miguel, vamos iniciar do início, né? Nós estamos passando o primeiro semestre,
Nós estamos passando, já estamos à frente do segundo semestre. E acredito que há um desejo nacional, ou talvez intrínseco dentro de cada um de nós, de coisas novas. Dá uma sensação disso, né? Que o pessoal quer se espraiar um pouco mais, quer se desafiar, quer que voltamos àquela normalidade do antigamente, do antes Covid-19. Me parece, né, ou pelo menos sendo um observador dessa janela que está aberta em nossa frente, dá uma sensação que esse Dia dos Pais foi um termômetro para poder fazer alguma aferição, alguma medição. Daqui 15 dias a gente vai saber a conta de tudo isso, como é que realmente foi. A bandeira laranja de semana passada também veio mostrar que há um tendencionismo, uma flexibilização maior. No final de semana, o governador optou pela permanência em bandeira laranja, e assim nós vamos continuando nessa bandeira laranja. Outras questões, o esporte já voltou, de certa forma, a dar os seus encaminhamentos, né, suas experienciações. A gente observa que já se delibera muitas outras questões que também trazem o entendimento de um afrouxamento, por assim dizer. No país, tem escolas lá na região do Nordeste que já adotaram nos seus estados o sistema híbrido, já estão realizando. O que é o sistema híbrido? Parte dos alunos vão para a escola, outra parte fica em casa. E depois o contrário, né? A parte que ficou em casa vem para a escola, o que estavam na escola ficam em casa. Com o distanciamento entre classes, né? Mais longe, mais distanciado, mas está acontecendo. Que é a mesma ideia que o governador quer implementar aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador diz que já vai sentar com os municípios e vai delegar algumas funções para que os prefeitos possam ombrear. E, claro, com as responsabilidades que os prefeitos vão arcar com tudo isso, vão ter de arcar com toda essa questão também. Nós estamos vendo, né, agora citado aqui no introdutório dessa programação, que nós estamos avizinhando-se de um 7 de setembro. É a maior data de expressão da nossa nação. É uma data que marca, né, a nossa independência, é um ato cívico, inclusive Bolsonaro é uma pessoa de um civismo, ou tenta ser de um civismo muito grande, muito grandioso. Acredito que não vai querer deixar essa data passar em branco e vai pressionar para que saia, porque ele é uma das pessoas que tem um posicionamento mais voltado ao liberalismo, né? Que era para tudo seguir de forma como é que estava e nós tivéssemos dado continuidade sobre tudo isso. Há também aqui o dia 20 de setembro, que logo vem aí já um atrás do outro. Miguel Brambila, pautado nessas conjecturas, essas análises, ponto e contraponto, o que a gente pode analisar? Esse é o sentimento? Flexibilização, estamos encaminhando para isso? É o momento, não é? O que a gente pode raciocinar ou analisar sobre tudo isso? Claro, são várias questões, várias atividades diferentes e vários conceitos, não é, meu caro Edinho? Então, a pandemia, infelizmente, não está superada no mundo todo. Nós não podemos nos transformar em negacionistas por desespero. E essa é uma preocupação que todos devemos ter, por cansaço, porque aí você se afoga. Nós estamos ainda nadando. Muitos estão seguros ainda, muitos estão cansados, é verdade, mas também temos que ter ainda a certeza de que a batalha, algumas delas foram vencidas, mas a guerra não terminou. Nós temos aí uma projeção de 6 meses pela frente. Vamos retirar aí 1 mês e meio, 2 meses, num processo acelerado de fábrica da vacina, que deve em dezembro, janeiro, terminar a sua etapa principal. Todas elas, né, que foram em fase acelerada, na terceira etapa de testes da Moderna, da empresa Moderna, esta parceria da Fiocruz com Oxford também, que dezembro e janeiro deve estar na rede pública mundial uma vacina. Mas até que se vacine a população também leva um certo tempo. Então nós temos que considerar que em 4 meses ainda nós temos o risco de bombardeios. Imagine que nós estamos em guerra, uma guerra química, uma guerra biológica contra o coronavírus. Então a qualquer momento você pode ser bombardeado aí por um contágio que leve você à morte. Há uma preocupação muito grande com tudo isso, né? Nós temos que ter a certeza de que não acabou.
E também não creio que este ponto de vista de novo normal seja algo que nos conforme. O novo normal, agora a vida daqui para frente vai ser assim. Não vai ser assim, né? Depois da tempestade virá uma calmaria, virá um novo momento, né? E nós teremos avançado um degrau na humanidade. Chegamos a 100 mil mortes no Brasil, como estava matematicamente calculado por qualquer pessoa minimamente racional. 100 mil mortes no sábado, e agora, né, que o Congresso Nacional... O Brasil não decretou luto nacional, mas o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, e nós temos falado isso no fim de semana, nós temos falado isso há muito tempo, né? O Líbano, com o acidente aí que aconteceu, com a explosão lá no porto de Beirute, com algumas mortes e vários feridos, decretou luto imediatamente. Esta bomba que aconteceu no Líbano representa o coronavírus no mundo. É uma metáfora, é claro, mas nós ainda estamos enfrentando isso. Então, cada problema terá que ter uma solução específica. Vamos, por exemplo, entender que a volta às aulas, neste momento, tem uma série de questões, Edinho. Por exemplo, a pobreza, não é? Claro, há uma pressão econômica das escolas particulares, das escolinhas que estão com problemas econômicos. Nós não vivemos na Europa, o Estado não tem dinheiro para sustentar essas questões. Mas a pobreza. Então, por que não se faz um grande acordo coletivo? As escolas particulares que vão voltar terão, se voltarem, né, terão um suporte de dinheiro particular das pessoas que estão trabalhando, se responsabilizem também por algumas escolas estaduais. Por exemplo, colocar plataformas de álcool gel na entrada das escolas. Quem é que vai bancar isso? Nós sabemos que os círculos de pais e mestres das escolas municipais ou estaduais não têm dinheiro, e as diretorias também, para ter álcool gel todos os dias. Então, né, aí já há arrumar os bebedouros, fornecer máscaras para as crianças. O Estado também não tem condições para esse suporte. Então, assim como o retorno do futebol, eu sugeri no passado, porque esperemos que não aconteça aí nada de ruim no futebol, mas que se pagasse uma taxa sanitária, as escolas particulares podem ajudar as escolas públicas fazendo uma função social mais caridosa, mais explícita e mais correta neste momento, do que voltar egoisticamente e pensando somente nos seus, aumentando o abismo social que já existe, né? Então é isso que vai facilitar, na minha opinião, o retorno às aulas. Os pais só mandarão as crianças para as aulas se tiverem segurança. Porque nas escolas particulares, aonde a classe social tem condições de pagar, nós sabemos, claro, que existem problemas de família também, famílias disfuncionais, mas muito menores do que nos pobres. Os pobres existem, né, filhos ou netos criados pelos avós, existe aí uma aglomeração de pessoas na mesma casa, na mesma família, casas pequenas. Então não importa que seja escalonado. O risco, quem é que vai, por exemplo, você acha, Dinho, vamos falar primeiro das escolas para depois falar das outras questões do 7 de setembro. Sim, bem tranquilo. Não é? Sim. Eu quero saber a tua opinião também. Você acha realmente, né? As crianças foram para a aula num dia. No outro dia vão outras crianças. Você acha que vai ter teste para todas essas crianças, todos os dias? Porque as crianças vão para casa e vão brincar nas ruas. Né? Elas não há como você controlar, basta ir qualquer unidade móvel, de qualquer veículo de comunicação, dá pela periferia da cidade, você vai ver criança nas ruas, sem máscaras, jogando bola, correndo de casa em casa. E você acha que qualquer escola pública, né, vai ter gente o suficiente, vai ter produto suficiente para sanitizar, para limpar as classes, para limpar os bebedouros de um dia para o outro, para que outra turma venha e não leve o vírus para casa? Isso é impossível, né? Não. Esse ano, na minha opinião, deve ser cancelado. Ou as escolas particulares têm que apadrinhar as escolas públicas, Edinho. Eu fico fazendo uma reflexão. Hoje pela manhã nós pautamos também esse ponto. Numa conjectura, teria de haver, né, um ambiente de uma ventilação muito apurada, muito alta, muito elevada dentro das salas de aulas, a ventilação. Então, tecnicamente, a gente traçou uma visão
de que janelas e portas teriam de estar abertas, né? E está anunciando aqui a previsão do tempo que ainda os frios vão continuar, os dias de frio. Como é que faria com a gurizada ali dentro das escolas, né? Dentro do ambiente, com janelas e portas abertas, o frio, né? E como você disse, sem um teste plausível para mostrar quem é que está seguro de não estar para quem. E a responsabilidade caberia sobre quem se alguém se contraísse Covid dentro de uma escola. Então tem questões jurídicas aí que gerarão grandes entraves. E como você falou, né? E esse protocolo, o Estado que muitas vezes não tem condições de botar um extintor dentro de uma escola para cumprir um PPCI, conseguirá realmente colocar um álcool gel lá dentro para se limpar as mãos? Será que... E quem vai, né, orientar as crianças? Vai ficar mais uma regra à carga dos professores, que são educadores, não são gestores de saúde? Será que terá um gestor de saúde? Então, a gente visualiza e vê assim que há muitas questões e nós gostaríamos de ver como é que o Estado vai ficar, né, arcando com a responsabilidade e dando condições e situação para que esta situação ocorra. E depois tem mais uma, né? Um outro raciocínio, uma outra reflexão. Como é que fariam com os transportes escolares? Uma van ou um micro-ônibus, hoje acho que é em torno de, deve ser 30 crianças sentadas, vamos fazer uma suposição, 25 talvez, não poderia comportar todas, teria que levar metade disso, né? Pelo regramento, 50%, 25%, dependendo da laranja, da bandeira que estaria, se fosse laranja ou bandeira vermelha. Faria mais voltas, idas e vindas, encareceria os custos, ficaria os custos mais caros. Qual é a prevenção que teria dentro do ônibus para as crianças? Tem situações, né, que gerariam um grande entrave na observância da seriedade. Mas claro que na ponta de faca, ou talvez vamos seguir o baile do jeito que dá, parece que as coisas têm que ser bem observadas, né, Miguel? Eu vou dizer bem claramente o que eu penso. As aulas não vão retornar. Se não houver um apadrinhamento das escolas particulares com as escolas públicas, vai haver uma revolta social. Se voltarem as escolas particulares e as escolas públicas não voltarem, nós vamos chegar a um patamar de Revolução Francesa, né? Se não tem pão, porque não comem bolo, né? Voltam os ricos e os pobres que se danem, né? Não tem moralmente, eticamente, justificativa social para um retorno das escolas particulares em detrimento das escolas públicas. Voltarem às escolas públicas para salvar as escolas particulares de qualquer jeito é o mesmo critério, né? É a mesma forma. Olha, os pobres voltem de qualquer jeito, e é eles que vão parar nas filas do SUS, principalmente, e os ricos, né, voltem com segurança. E não é só as vans, Edinho, né? Não são só as vans. Há também o entorno das escolas, que em dias de chuva as crianças vão a pé. Muitas crianças... O Brasil tem que compreender que nós não estamos na Alemanha, nós não estamos nos Estados Unidos. O coronavírus escancarou a má distribuição de renda do nosso país. Muita gente não tem chinelo, não tem roupa, não tem máscara, né? Então, a questão é simples. Há que se pagar. A lucratividade não será a mesma do ano passado, das vans, de ninguém, né, das escolas particulares, mas para que se volte a fazer a máquina funcionar lentamente em tempos de pandemia, ou eles apadrinham as escolas públicas, fornecendo aí de uma maneira solidária, de uma maneira escalonada, organizada, os alunos da rede privada, utilizando os espaços, dando a segurança, ou também não terão a possibilidade ética de retornar às aulas. Que educação você vai dar para as crianças de um novo amanhã, de um novo mundo, aonde você volta, você se sente seguro e parte da humanidade que se dane, né? Não é assim que funciona uma humanidade civilizada, os direitos humanos. Que políticos nós estaremos formando para o futuro dessas escolas particulares, por exemplo, que lembrarão deste momento e dirão, não, eu voltei às aulas e deixei lá, né, as pessoas no meio do oceano sem bote salva-vida e salve-se quem puder. Não faz sentido. Somente um grande acordo coletivo entre escolas públicas e privadas é que vai permitir um parcial retorno às aulas na questão econômica. Porque tem a questão, Edinho, do conteúdo. Que conteúdo você vai passar
em 3 meses, 4 meses de aulas, né? Tudo bem, cancele-se as férias, mas mesmo assim, nós perdemos aí, você vai passar conteúdo goela abaixo, né? Ao contrário das escolas particulares, onde a possibilidade de ter um conteúdo online muito mais objetivo, onde o acompanhamento dos professores é muito mais criterioso, as escolas públicas, em alguns lugares, têm falta de professores, porque eles não têm estímulo para ir às escolas públicas dar aulas. É uma responsabilidade muito grande, meu cara. Tem bastante questões relacionadas mesmo, né? Tem muitos detalhes que precisam ser observados e precisam ser vistos. E esse tendencionismo, Miguel, é baseado no quê? Esse tendencionismo no sentido de especular cada vez mais por essas questões e buscar... É pressão política? É realmente talvez um estudo que estão se baseando? Ou é um querer conformidade na relação, dizer assim que as coisas estão bem sem estarem de verdade bem? Porque parece que, no plano de fundo, os desenhos estão muito mais acelerados do que nós imaginamos, para que haja experienciações nesse sentido das escolinhas retornar, ou de uma forma de algum estudo, e você disse muito bem, né? Será que vai ser aberto um direito de ouvir os pais, de deixar os pais decidirem, ou até mesmo de deixar os pais a opção se vão querer enviar seus filhos ou não? Ou vai ser colocado como uma regra, então, de uma penalização, por assim dizer, né? Não, tem que mandar seu filho, se você não mandar, o conselho tutelar virá aqui. Como é que você imagina isso? Eu acho que não há espaço, né, para um enrijecimento de quem decidisse, né, não enviar o seu filho para a escola. Há uma questão de justiça nesse sentido, de ser justo ou não ser justo. Em Brasília, a guerra dos liminares, nesse sentido, já está a postos. Então, nós sabemos que existem juízes elitistas também, que não enxergam a realidade social como um todo, e sim somente a questão econômica. Nós estamos cansados, todos, né, entre aspas, no sentido do cansaço emocional, não um cansaço físico. Em algumas questões também, o esforço para manter um nível de motivação é muito maior, o desafio é muito maior, mas o fardo não é mais pesado do que a capacidade do bom senso, de termos racionalidade. Eu atribuo essa ansiedade próxima à praia à falta de fé na ciência, a falta de certeza de que nós sairemos dessa num curto espaço de tempo, considerando-se aí outras pandemias que existiram e que morreu muito mais gente, não é? Já referenciamos aqui, por exemplo, a gripe espanhola, 55 milhões de pessoas. Isso não minimiza, é claro, mais de 100 mil mortes no Brasil, Edinho, e chegaremos ao final desta pandemia, lamentavelmente, né, numa norma básica e numa matemática, numa equação básica, até janeiro, chegaremos quase ao dobro disso. Se você baixar a média de 500 mortes por dia, colocarmos aí 15 mil mortes por mês, o que baixando a média, que não vai, hoje nós estamos a mais de 1.000, né? Em 4 meses nós teremos mais 60 mil mortes, e o que não vai baixar para 500, então nós não vamos chegar na segunda onda, não sairemos nem da primeira onda, né? Então eu atribuo isso ao negacionismo, ao materialismo. As pessoas querem resolver de qualquer maneira, algumas, né? Existe muita gente séria, não é por isso que devemos, portanto, desacreditar que está funcionando sim a questão da bandeira laranja em Caxias do Sul, porque, como dissemos, não é o comércio o responsável, são as pessoas que não respeitam a pandemia. A notícia é que a prefeitura teve que trabalhar para a dispersão de muita gente, 3 mil pessoas sendo dispersadas, porque não respeitam realmente, pela falta de tudo aquilo que nós temos dito, né, de uma liderança nacional, de termos aí, sim, aí nós vamos falar do 7 de setembro, que é um símbolo nacional. Você coloca que o presidente é um militarista, ele não é um nacionalista, um estadista, ele defende aí aquilo que seria aí uma imposição militar antidemocrática. Se ele fosse realmente um estadista, estaria preocupado com essas 100 mortes aí, 100 mil mortes que já aconteceram, não é? O 7 de setembro é uma outra questão que pode ter aí a decisão de se fazer desfiles como carreatas.
Não vejo mal nenhum nisso, até porque é importante que a gente lembre os símbolos nacionais, mas não de forma militarista, como muitas vezes o presidente tenta fazer, lembrando, inclusive, bem há pouco tempo, o ato institucional número 5, Edinho. Perfeito, né? 10 horas e 40 minutos. Miguel Brambila, nós vamos a um breve espaço aqui na programação. Já já estaremos de volta com você. Você está acompanhando o Sabe Caxias by Bitcom. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Ok, estamos de volta, 10 horas e 41, esse é o nosso Sabe Caxias by Bitcom, né? Nós estamos então agora dando abertura ao segundo bloco de nossa programação. Nós estamos falando sobre o assunto das escolas aqui no Rio Grande do Sul, as deliberações que tem no plano de fundo, né, sobre uma possível volta às aulas ou não volta às aulas. Este era o sentido, né, das nossas análises, de nossas observações aqui no nosso Sabe Caxias by Bitcom. Nós estamos fazendo essas observações dentro do nosso primeiro bloco. Agora aqui no segundo bloco, Miguel Brambila, Amazonas é o primeiro estado a retomar aulas presenciais da rede pública. Atividades voltam hoje para mais de 100 mil alunos do ensino médio e de jovens e adultos. Escolas particulares já tinham voltado há um mês atrás. E acende um pensamento sobre tudo isso, né? Parece que o pessoal está indo nesta tendência, Miguel. Edinho Soares, a chance de uma segunda onda é grande também no Amazonas, mas o caos que aconteceu naquele estado, é bem provável que o contágio de rebanho também já tenha acontecido. Mas isso é um chute, não é algo que seja cientificamente comprovado. Mas em alguns estados, né, por exemplo, a informação que se tem aqui no Rio de Janeiro, o contágio está mudando de característica, está atingindo aí pessoas mais novas, né, jovens e da idade média, que podem, da idade média, eu digo entre 20, né, e 50 anos, que podem morrer também, podem ter sequelas também, e aumentar o contágio, levar o contágio para suas casas, também baseados na questão do negacionismo, da pressa, do egoísmo, né? Porque a pandemia, ela exigiu que muita gente abrisse mão de algumas coisas, mostrou que nós estamos aí subordinados a governos, né, instáveis,
desmascarou uma questão do nosso primitivismo social, porque a questão, por exemplo, da montanha de hidroxicloroquina que foi fabricada pelo Exército vai ficar simplesmente por isso mesmo, o dinheiro público jogado fora, porque não funciona. Não adianta você insistir com a ciência de algo que não funciona. O mundo inteiro teria usado. Do porquê morreram 100 mil pessoas, não é? E no desespero, nós já comentamos, Edinho, né? Você tomaria a hidroxicloroquina. Eu, particularmente, tenho, desde criança, problemas de sinusite e de alergias de rinite, né? A minha alergia está controlada, porque eu fui num alergologista. A semana passada tive um acesso de sinusite por causa da variação do tempo. Então você, num estágio eu fui ao médico, fiz aí todo o procedimento, né, do raio-x facial, coração, qualquer sintoma, né, eu tinha somente tosse e era sinusite. Mas você acende um alerta vermelho, e se não fosse outra coisa, né? Então, aí você toma os remédios que o médico indica, mas você, muitas vezes, mesmo tendo consciência, quer uma cura imediata. Então, qualquer cidadão doente se desespera. Não deve ser uma decisão do paciente tomar hidroxicloroquina. É um erro isso, né? É um desespero terrível para o paciente que está à mercê de uma doença. Então, esse debate da hidroxicloroquina também levou aí a muitas mortes e a esse negacionismo. As pessoas pensam que acreditam aí na figura, né, estabelecida de um homem que conseguiu se tornar presidente, né, que na figura deles é um salvador da pátria. Se eu ficar doente, eu tomo esse bagulho aí, este bagulho, entre aspas, né, porque é uma gíria, né, tomo este remédio e aí pronto, né, resolvi a questão, não vou morrer. Então, escancarou-se aí um divisor de águas entre pessoas altamente conscientes socialmente no nosso país e os negacionistas. A questão, por exemplo, do 7 de setembro, eu só vejo como sendo uma carreata, desfile aí. É importante mostrar, não vai ter participação de escolas, as escolas estão desmobilizadas. No Amazonas, sim, demonstra-se aí, por exemplo, Edinho, o que pode acontecer, o egoísmo social. Então vai aumentar, o rico continua cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Miguel, eu fiz, né, um sinal para interromper-te, até porque eu tenho uma informação para tu se apoiar, ainda mais, trazer mais de apoio para tuas análises. Quase 100 mil crianças estão com Covid-19 nos Estados Unidos e acende-se um alerta sobre volta às aulas. Ensino presencial foi retomado em alguns estados em agosto e já traz esse triste número, 100 mil crianças com Covid. Exatamente, o Brasil tem a questão ainda, e eu vejo essa empáfia da sociedade brasileira desde o tempo do Dom João VI, né? Dom João VI estabeleceu-se no Brasil e muita gente, né, que se virou amigo do rei e passou a bajular o rei, achou que tinha as mesmas condições de nobreza. Então, muita gente, ainda temos aqui, né, inclusive na nossa cidade, muitas pessoas que comem feijão e arrotam peru. Não é? Sobrenome é importante, o brasão da família é importante, e aí esquece-se de ver a realidade da falta de saneamento, do esgoto a céu aberto, da criminalidade, não é? A Caxias tem um certo diferencial, porque a notícia nacional é que o Rio Grande do Sul tem um crescimento do contágio. Caxias tem, sim, vamos dizer assim, se destacou, apesar de alguma queda aí nos índices, né, sociais, mas como uma sociedade de cultura europeia que conseguiu avançar. Mas mesmo assim não somos a Alemanha. Essa questão da bandeira laranja, para que permaneça, para que a economia sobreviva um pouco, depende muito da gestão, não somente dos comerciantes, que tenho certeza que estão exigindo os protocolos neste momento, mas também da população. A população precisa colaborar nesse sentido. E você veja bem que os Estados Unidos, né, a maior potência mundial, não consegue ter este controle. Lá a educação pública, tenho certeza que é muito melhor que a educação privada aqui no Brasil.
mas mesmo assim eles têm esses problemas. Então, né, nós voltarmos de forma despreocupada com os outros é um absurdo, Adinho. É interessante fazer essas observações e pegar essas pesos e medidas, porque disse muito bem, né? Os Estados Unidos frente ao nosso Brasil, é um país que já adequou melhores situações, né? E outro regulamento, lá estão com 100 mil pessoas, crianças com a Covid-19. Agora eu fico pensando também, né, uma outra janela de observação aqui voltado ao país, não é que a gente quer, mas suponhamos que tivéssemos 100 mil crianças num país tecnicamente dependente do SUS, como é que se daria tudo isso dentro da rede do SUS, Miguel? O caos, né, Dinho? Infelizmente, o desespero, a tristeza, a falta, né, de atendimento das pessoas. Agora lembremos o que nós comentamos desde março, Edinho. Não se falou mais nos respiradores que foram, por exemplo, criados de uma forma recorde pela Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, em parceria com a Randon, e buscando aí a autorização da Anvisa para que eles fossem fabricados de forma barata e útil. Nós vimos notícias que em alguns hospitais do Brasil estão usando o que eles chamam de umbu nos hospitais, que é uma bomba, né, aonde o balão de ar que você fica fazendo assim para bombear o oxigênio. E as pessoas alternando, os técnicos de enfermagem, os médicos, enfermeiros, a cada meia hora, ali fazendo aquele respirador artificial, a gambiarra brasileira, mas tentando salvar a vida de uma pessoa, como se vivêssemos no século, né, XV, né, bombeando oxigênio com uma bexiga de ar para dentro dos pulmões das pessoas, tentando salvá-las. Na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler já estava, né, sob o domínio, quando a Europa já estava sob o domínio do Hitler, e faltava somente, né, a Inglaterra a ser dominada pela resistência do ministro Churchill e pelo seu apoio à nação e pela sua unificação nacional, a França já havia sido tomada, a última, né, reduto era a França estava quase, né, sob domínio absoluto, mas resolveu aliar-se na batalha, ao desembarque da Normandia. Em muitos períodos da Segunda Guerra Mundial, as fábricas foram direcionadas para fabricar aviões, para vencer a poderosa esquadra alemã Luftwaffe, né, que ainda existe. Só que na época era a poderosa arma de guerra de Hitler que não respeitava acordos e atacava pelas costas, né? Então você veja bem que os respiradores poderiam representar os aviões que foram fabricados para salvar as vidas de pessoas. Mas não há uma liderança nacional nesse sentido, né? Ao invés de fabricar-se respiradores, ao invés de comprar-se insumos aí para quando se coloca, né, a necessidade de entubar a pessoa, precisa remédio, precisa em vários lugares está faltando isso também no Brasil, não é? Foi-se fabricar hidroxicloroquina, a gente vai passear, não está preocupado com nada, né? Então, quer dizer, na verdade, nós estamos enfrentando ainda esse dilema no Brasil de vivemos comendo feijão e arrotando peru. Os ricos pensam somente nos ricos, não generalizando, mas a grande parte deles, não é, Edinho? E aí, nessa questão de se tentar enfiar passa-boi, passa-boiado, uma reforma no meio do incêndio, né? Você, ao mesmo tempo que você está construindo os patamares do alicerce de um lado, do outro lado a sua casa está pegando fogo ou está sendo bombardeada. É a mesma coisa que você querer reconstruir Londres em meio ao bombardeio da esquadra alemã. O Brasil não faz sentido nisso e não quer fazer, na verdade, né? Ainda há uma reserva de poder de muita gente tentando fazer a população engolir. E a população, que boba não é, acaba percebendo isso, entra na questão da conspiração e acaba se revoltando. Então, em Caxias do Sul, nós temos, felizmente, uma população que tem um grau de qualidade saudável. Um exemplo, ontem era Dia dos Pais, eu saí para comprar o almoço do Dia dos Pais, aqui na Avenida Bom Pastor, a fila bem respeitada, as pessoas na fila,
o distanciamento social respeitado, todas as pessoas com máscaras, desde o atendimento até as pessoas que estavam na fila, então a fila vai mais longe, mas todo mundo se respeitando, e inclusive, né, observando, não, você não pode brigar, mas com olhares de reprovação, duas ou três pessoas que estavam sem máscara dentro do carro, etc. Né? Então, é isso que vai fazer, o respeito ao próximo, que vai fazer com que a gente supere essa pandemia até o ano que vem, quando ela vai acabar. Miguel Brambila, nós temos um fechamento da programação e eu teria que lhe fazer esse questionamento também, até mesmo para tu fazer uma análise. Vídeo das redes sociais, onde mostra um homem ofendendo um entregador. Esse vídeo viralizou nas redes sociais, divergiu opiniões, né? Veio trazer à tona um debate, uma discussão. Hoje pela manhã nós estávamos comentando previamente, sucintamente falamos sobre o assunto, e nós dissemos que nós comentamos na seguinte visão, que hoje o telefone celular flagra essas situações, que anteriormente aconteciam, não eram flagradas. Mas em mostrar que nós estamos muito longe de um entendimento social, um entendimento como ser humano, né? Ainda está muito longe, porque situações que ainda nos ficam um ponto de interrogação no que compreender e o que dizer também, né? Olha, Dinho, eu não me surpreendo com esse tipo de situação. Também a questão do desembargador, aquela outra questão no Rio de Janeiro, que a moça disse, eu sou um engenheiro, ele é engenheiro civil melhor que você, sendo que né, o fiscal de trânsito da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, nós temos visto isso muito, né, nesse período. Desmascara a hipocrisia. Se não tem pão, porque não come um bolo. Eu não me surpreendo com a maldade humana. Não acho que a pandemia vai mudar isso. Inclusive, esse negacionismo não se trata de simples omissão ou de falta de desgoverno ou de incompetência. É maldade. Você não se sensibilizar com 100 mil pessoas que morreram num curto espaço de tempo de uma doença que não tem cura. E se você não está no poder público, tudo bem, mas estando no poder público, tudo bem não, né? Tudo bem porque você tem menos responsabilidades coletivas, o que também, estando na iniciativa privada. Agora, a inveja, a maldade, o desprezo social, a gente vê isso em novelas, e o Brasil acha que somente são personagens, são fatos da vida real. Mesmo que aquele cidadão tenha problemas mentais, como foi aventado nesse sentido, ao humilhar o motoboy, que, aliás, se comportou muito bem, mas tenho certeza que esta humilhação ficará para sempre. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, alguma instituição de defesa, né? Onde é que está a defesa do motoboy? O brasileiro é macaco, muitas vezes, no sentido de imitar, é papagaio, de imitar o que acontece nos Estados Unidos, né? O George Floyd, morreu, protestos, né? E a vida do motoboy, e o psicológico, onde é que estão os protestos para defender? Outra questão, o cidadão aquele deve ter algum tipo de problema mental, só pode ser, né? Ele disse, eu sou branco, sou rico e sou superior, e é hipócrita, mas é bom que isso aconteça, porque isso representa a hipocrisia, a demagogia, como dissemos, de pessoas que comem feijão e arrotam peru. Teve um outro cidadão também, recentemente, que disse, né, que morava lá em São Paulo também, bêbado, que a mulher chamou a família, humilhando os policiais, que eu ganho 300 mil reais por mês, vocês não são nada. Tem acontecido muito isso atualmente. O materialismo, a supremacia, né, isso levou à Segunda Guerra Mundial, não é? Não pense que o Hitler fez a Segunda Guerra Mundial sozinho. Isso é um pensamento nazista, né? Isso é um pensamento nazi-fascista, de pessoas que acham que porque tem dinheiro, tem a pele branca e moram, né, melhor do que outros, são uma raça superior. Isso é nazifascismo, isso é crime. Essas pessoas merecem ser reprimidas. A vergonha não é o suficiente para essas pessoas. Inclusive, né, é preciso multas sociais nesse sentido e uma legislação, não somente de humilhação, uma legislação rigorosa. Se isso não for combatido, né, mas nós temos aí xenofobia, né, o presidente que tira sarro de gay, né, que acha, né, fica fazendo piadinha, né, achando que o homossexualismo, né, deve ser. Então, quer dizer, isso é nazifascismo. E foi esse ambiente coletivo, qualquer professor de história, né, sabe, e isso a gente aprende há muito tempo, o que permitiu as condições que Hitler tivesse uma supremacia, porque depois que a Alemanha foi tomada,
na Segunda Guerra Mundial, e que Hitler se suicidou, os soldados, os generais, quando chegavam nos campos de concentração e que viam o que estava acontecendo ao lado de cidades grandes, como Caxias do Sul, como se tivéssemos aqui no Apanhador um campo de concentração, por exemplo, eles fizeram a população passar dentro dos campos de concentração e ver o que estavam fazendo. Na Alemanha chovia dos campos de concentração cabelos, cinzas humanas, né? E a sociedade sabia o que estava acontecendo, sim, porque era do lado e se omitia. Então, este cidadão representa somente, Edinho, meu caro, a hipocrisia, a omissão. Por exemplo, a volta às aulas no Amazonas, né? Os ricos voltam, os pobres que se danem, né? Lembro-me o Justo Veríssimo, né? Eu quero que o pobre se exploda, o personagem do Chico Anísio, que era um gênio, né? Que era também, né, uma caricatura da nossa política nacional e que demonstra, né, a nossa grande demagogia. Se fala em ajudar os pobres em momento de eleição, mas continuamos aí na miséria social de um Brasil que pensa que vive em épocas de Dom João VI, né? Que você ganhar um pouquinho mais, você se torna nobre e o resto é escória da sociedade. É uma vergonha que em 2020 ainda se pense assim, Edinho. Agora, 10 horas e 59 minutos, estamos chegando ao término de nossa programação. Nós vamos encerrando por aqui, então, o nosso Sabe Caxias by Bitcom, na edição dessa segunda-feira. Nós estamos no dia 10 de agosto, dando sequência, então, praticamente ao fechamento, né? Aí dessa manhã, e muitas reflexões logo após aí a Semana dos Pais. Inclusive, essa semana de agosto chama atenção, nós vamos estar concluindo já 15 dias dentro do mês de agosto, quando terminarmos essa semana aí. Tem muita coisa para acontecer e nós vamos estar aqui para descrever, para narrar os fatos, colocar a visão em todos os fatos que ocorrerem. Miguel Brambila, deixar o espaço para você fazer o fechamento da programação aí, fique à vontade. Continuar usando máscaras, continuar seguindo os protocolos da utilização de álcool gel, preocupar-se com o próximo, porque nós não vimos mais muitas campanhas de caridade, porque não é porque o Estado não cumpre o seu papel que o dever do cidadão não seja de ser solidário. Temos que continuar sendo solidários. A pandemia não acabou. Nós estamos navegando ainda em águas turvas, em águas revoltas, só vamos superar isso em janeiro. Não adianta voltas atabalhoadas a sistemas, né, que aumentem, porque logo ali adiante, nós estamos em bandeira laranja em Caxias do Sul, logo ali adiante, se não houver a preocupação, daqui a 15 dias nós teremos um estouro, e aí é lockdown, e aí não adianta, né, chorar. Então, quer dizer, já que nós estamos, né, numa linha... Isso eu falo de Caxias do Sul. O Brasil é todo muito complexo. Mas é preciso, sim, meu caro Edinho, continuar rigidamente seguindo os cuidados, né? Eu, antes do programa, para concluir, recebi aqui uma mensagem muito saudosa da minha mãe, por exemplo, que me mandou o Dia dos Pais. Falamos de forma digital, ela mora no bairro do lado, né? O meu filho veio me visitar ontem, no Dia dos Pais. Nós conversamos no pátio. Ele aqui dentro entrou com máscaras, né, e ele fez questão de não entrar, né, e num certo distanciamento social, ou seja, respeitando o protocolo, porque ele, como jovem, né, que tendo consciência, preocupado com a sua família. Então, quer dizer, é isso que nós temos que pensar. Não acabou a pandemia, né? Cuidados, vai passar. Mas não existe um novo normal. Nós vivemos um período anormal, Edinho. Muito obrigado pela audiência de todos. Nós voltamos amanhã com o Sabe Caxias by Bitcom. Vem aí o lance esportivo. Tchau, Edinho. Tchau, tchau. Abraço a todos. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.